Fala pessoal, sou Leandro com você, seu nerd professor, o seu professor nerd, você decide. Duna 2 já está entre nós faz algum tempo, então eu acho que já podemos falar abertamente sobre tudo que a gente viu nesse filme, que com toda certeza vai aparecer em muitas premiações por aí nesse ano, 2024 e 2025 também. E a pergunta que não quer calar, vamos ter Duna 3? Isso e mais nesse vídeo. Vem comigo. Num futuro distante, o universo é governado por casas nobres que competem entre si pelo controle de planetas e seus recursos. No coração dessa luta pelo poder está o deserto árido de Arrakis, também conhecido como Duna. Arrakis é o único lugar no universo onde se encontra a especiaria, uma substância preciosa que concede habilidades psíquicas, prolonga a vida e é vital para a navegação espacial. Nesse cenário complexo, seguimos a jornada de Paul Atreides, o jovem herdeiro da casa Atreides. Sua família é encarregada pelo Imperador Padishah, o imperador de todo o universo conhecido, de administrar Arrakis, uma tarefa que rapidamente se revela uma armadilha mortal, arquitetada por seus inimigos, os Harkonnen. O destino de Paul leva a se conectar com os Fremen, os nativos de Arrakis, que veem nele a figura messiânica prevista em suas profecias. Duna foi dividido em duas partes, e é uma história sobre crescimento, destino e o preço do poder. Sob a direção de Denis Villeneuve, a saga nos leva a uma jornada visualmente deslumbrante e emocionalmente intensa, explorando temas de política, religião e ecologia. Hoje eu pretendo capturar a essência dessa história épica, destacar os desafios e as transformações que o Paul vai enfrentar ao se tornar uma peça central na luta pelo futuro de Arrakis e do universo inteiro. Duna não é apenas um filme, é uma experiência imersiva que redefiniu o gênero de ficção científica no cinema. Mas esse vídeo não é sobre a obra Duna, mas sim sobre os filmes de Denis Villeneuve. E olha só, esses filmes transcendem a própria obra de Frank Herbert, porque além de uma adaptação incrível, é cinema na melhor qualidade. Então vamos ver o quanto essa obra vai impactar o futuro do cinema de ficção científica e qual que é o futuro da própria franquia Duna. Por isso já clica no gostei para fortalecer aqui o canal. Se está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsor, onde eu falo com vocês sobre filmes, livros, séries, animes e muito mais. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que rola no mundo geek e ativa o sino das notificações, assim o YouTube vai te avisar sempre que um vídeo novo sair aqui no canal. Gente, eu estou fazendo em torno de 3 vídeos por semana, então tem muito conteúdo, muita informação e tudo isso para você. Quando Denis Villeneuve pegou o projeto de transformar Duna em filme, ele sabia que estava se metendo, numa empreitada gigantesca. Afinal, adaptar um dos livros mais icônicos da ficção científica, que é cheio de nuances políticas, ele fala sobre ecologia, sobre questões humanas, não é para qualquer um. Mas Villeneuve não estava apenas fazendo um filme, ele estava reimaginando o que a ficção científica poderia ser no cinema. E aqui ele acertou em cheio. A maneira como ele capturou Duna é simplesmente estonteante. Cada cena parece um quadro pintado à mão, com o deserto de Arrakis apresentando uma beleza que é crua e encantadora ao mesmo tempo. O Villeneuve, ele entendeu que o deserto não era o pano de fundo, mas o elemento vital na história de Paul Atreides e no desenvolvimento da trama. Ele mergulha de cabeça nos dilemas do poder, na intriga política e na cultura desse vasto universo. Com um olhar bem cuidadoso para os detalhes, ele usa imagens e sons para criar uma experiência que é imersiva e que você se sente transportado de verdade para Arrakis. Pelo menos eu me senti assim, tanto no primeiro quanto no segundo filme. E a música? Cara, Hans Zimmer conseguiu acompanhar a visão do diretor Denis Villeneuve com uma trilha sonora que adiciona ainda mais emoção e tensão à história. O que mais me impressiona no Villeneuve é como ele não foge dos temas difíceis aqui. Ele abraça a complexidade de Duna, abordando questões como ecologia e imperialismo de uma maneira que faz a gente refletir sobre o mundo ao nosso redor. E eu vou estranhar muito se não vermos Duna 2 aparecendo em premiações, em várias categorias como som, fotografia, direção, melhor filme, ator, atriz coadjuvante. Cara, tem muita coisa que Duna pode ganhar. Duna é uma daquelas histórias que te faz assim, mergulhar de cabeça nesse mundo que ele é muito diferente. Ele tem as suas próprias regras, tem política e até mesmo linguagem. A tarefa do Denis Villeneuve ao adaptar isso para o cinema não foi nada fácil, A gente já percebeu. Particularmente, eu achei o primeiro filme um pouco arrastado.
Mas assim, o livro de Frank Herbert, o livro mesmo, Duna, ele pede esse ritmo mais contemplativo para que a gente possa absorver todos esses detalhes do universo. Tem toda essa questão dos Fremen, o misterioso poder das Bene Gesserit, a saga do jovem Paul, temos os Harkonnen, um império, uma guilda mercante, cara, tem muita coisa. Mas aqui está o ponto interessante. Apesar de o primeiro filme ter capturado com fidelidade esse espírito do livro, essa precisão toda acabou deixando a história com esse andar mais lento. Estamos falando de um filme que teve a missão de introduzir termos como Bene Gesserit, Kwisatz Haderach, Mentat e muitos outros conceitos que, eu confesso, poderia deixar qualquer um aí um tanto quanto perdido. Agora, quando a gente fala de Duna Parte 2, temos uma história diferente. Esse filme conseguiu não só dar continuidade a todas aquelas questões em aberto deixadas pelo primeiro, mas também ajustou o ritmo. O Villeneuve encontrou um meio de fazer com que a história fluísse melhor, sem perder a riqueza dos detalhes do mundo de Herbert. Isso é o que faz uma boa adaptação, e é basicamente o que o Peter Jackson fez com O Senhor dos Anéis. Um dos pontos altos dessa mudança foi como a história do Paul evoluiu, especialmente o seu caminho para se tornar ali quase onisciente. No livro essa transformação é abrupta, ela acontece mais ou menos na metade, mas no filme o Villeneuve optou por uma construção mais gradual. É uma mudança sutil, mas que faz toda a diferença para quem está assistindo. No filme não entramos tanto na questão do Paul se tornando um Mentat, por exemplo. Isso ajuda a tornar a história mais direta, sem perder a sua essência. Duna Parte 2 é um excelente exemplo de como um filme pode ser fiel ao material original e ao mesmo tempo adaptar para criar uma experiência mais agradável para o público. O Villeneuve soube exatamente onde ajustar a narrativa para que a gente não se sentisse tão perdido entre tantos nomes e termos estranhos. E vamos falar um pouquinho do elenco, pessoal. A Rebecca Ferguson, ela faz a Lady Jessica e realmente ela toca a gente com a sua interpretação. Ela é a mãe do Paul e de algum modo você sente cada momento de dor e cada momento de força. É como se ela segurasse a história toda no coração. Mesmo nos momentos em que ela age como uma Bene Gesserit, ela está sempre em busca de levar o seu filho a se tornar aquilo que ela acha que ele deve ser. Javier Bardem aparece como Stilgar, o cara que comanda os Fremen. No primeiro filme ele mandou bem, mesmo aparecendo pouco. Eu estava, na verdade, preocupado nesse segundo, porque esse personagem ele tem toda aquela questão religiosa ao seu redor e poderia ter ficado bem caricato, mas não foi o caso. Ele é um crente, mas ainda assim ele é um líder. Aí tem o Stellan Skarsgård, que é o Barão Harkonnen. Cara, toda vez que ele aparece, você sabe que a coisa vai ficar séria. Ele é tipo a definição do vilão, ele segura a história. E mesmo que Field Halter devesse tirar dele esse antagonismo, eu não acho que isso aconteceu no filme. Até o momento da chegada do Imperador, o grande mal era mesmo o Barão. Claro, depois disso a gente vê ali que ele cai bastante, claro, né? Ele cai literalmente. E quando o Paul finaliza ele, aí sim, naquele momento ele está mostrando toda a insignificância do seu ser. Josh Brolin como Gurney Halleck, que é o retrato da lealdade e da força. Ele sobrevive a tudo e ainda mostra como é resiliente. A história ganha uma camada extra com ele por causa daquele lance do arsenal atômico que é bem diferente do que está nos livros. Outra mudança que serviu para dar um ar mais humano ao Paul. Para mim, mais um ponto positivo. Até porque tudo isso serve para dar mais impacto para toda a mudança dele lá no final do filme. Falando em drama, a evolução do Paul com o Timothée Chalamet é algo que você sente junto com ele. Cada dúvida, cada momento de e agora, a gente tá lá junto. Chalamet dá um show, sério, e equivale no mínimo uma indicação ao Oscar de melhor ator de 2025. Se ele não aparecer, pra mim vai ser uma baita de uma injustiça, porque ele se entrega, ele mostra todas as nuances, as mudanças que o Paul vai sofrer. A Zendaya, no papel da Shani, ela oferece uma interpretação forte e determinada, e ela se destaca como um personagem essencial. A gente sabe que a Shani é essencial. Ela acompanha o Paul em toda a sua jornada, mostrando-se como uma parceira. Ela vai, o tempo todo ela está de igual para igual, tanto que ela não leva ele naquela questão crente, ela não acredita nele como o Messias. No entanto, à medida que o filme avança para o seu desfecho, com a decisão do Paul de ascender ao trono por meio de um casamento, a gente percebe aí um pequeno problema com relação a Shani que, cara, eu achei que não ficou legal. A complexidade das escolhas do Paul apresenta uma oportunidade que ficou perdida para a gente explorar mais a fundo o impacto desses eventos sobre a Shani, incluindo as suas próprias batalhas internas, as suas aspirações. No final me deu a sensação de que resumiram a Shani ao velho estereótipo da mulher ciumenta.
Quanto ao Feyd-Rautha, que foi interpretado pelo Austin Butler, que estava maravilhoso como Elvis Presley, aqui eu realmente fiquei com a sensação de que faltou algo. O personagem ele tinha um potencial para ser um dos pontos centrais da trama, e acabou não tendo o destaque que eu esperava. O Austin traz uma presença ameaçadora, um ar de perigo, toda vez que ele aparece em cena e tal, a gente sente, é ótimo, mas simplesmente não temos tempo de desenvolvimento suficiente pra gente, sabe, conectar o personagem. Fica aquele desejo de ver mais dele, de explorar mais a fundo quem é Feyd-Rautha e o que ele poderia significar para a história como um todo. Então ele é um vilão que é ameaçador, mas a gente não entende ele como um vilão. Então eu acho que faltou aqui um pouco disso. Aí eu não vou esquecer aqui do Dave Bautista, porque, cara, eu adoro esse cara, eu adoro o Dave Bautista. Ele interpreta o Glozur Raban, que é o irmão do Feyd-Rautha. Ele mostra toda a brutalidade do personagem e tal, e no final ali a submissão dele é bem impactante. Mas e agora? O que o futuro nos aguarda? O sucesso de Duna abriu um leque de possibilidades para poder explorar muito mais esse universo incrível. Herbert nos deixou um tesouro em forma de livros. Ele está cheio de histórias e personagens que eu mal posso esperar para ver nas telonas. Ou até nas telinhas, quem sabe algumas séries aqui, né? Há tanto mais para contar sobre Paul Atreides, sobre as consequências das suas escolhas, sobre esse mundo incrível que o Herbert criou. E não paramos por aí. Há espaço de sobra para histórias paralelas. Então a gente pode focar em outros personagens, em eventos históricos do universo de Duna, que podem ser explorados em spin-offs. A Jihad Bluteriana daria uma trilogia incrível. O próprio Villeneuve já expressou o seu interesse em continuar nesse universo, o que nos deixa ainda mais ansiosos pelo que está por vir. O segundo livro se chama O Messias de Duna, e ele continua ali a história a partir do ponto onde o filme 2 parou. Eu pagaria tranquilamente para ver essa continuação. Os outros livros da série, então, são um verdadeiro convite à imaginação. A gente viaja por milênios. Cada um deles poderia ser a base para novos filmes, expandindo ainda mais o universo cinematográfico de Duna. Com um diretor como Villeneuve disposto a continuar essa jornada, as possibilidades são tão vastas quanto as areias de Arrakis. Sinceramente, eu acho que a gente vai ver mais da obra de Frank Herbert. E por isso eu estou disposto a trazer aqui para o canal análises da história dos personagens, da lore, da história, assim, de tudo que tem a ver com Duna. Assim como eu faço sobre a Roda do Tempo. Mas eu dependo de vocês. Se vocês que são o público do canal querem ver esse conteúdo aqui, então eu vou fazer. Por isso, vão agora nos comentários e escrevam ali para mim qual parte da lore, da história vocês querem que eu conte. Quer a origem, a história dos Atreides ou dos Harkonnen? Querem saber como o Imperador Padishah se tornou o supremo líder do universo conhecido? Ou querem saber mais sobre a enigmática Guilda Espacial? Ou ainda, querem spoilers dos próximos livros? Comenta aí, que se der 50 comentários nesse vídeo, eu abro uma enquete para vocês decidirem os próximos conteúdos do canal. Claro que para isso você precisa estar inscrito aqui e com o sino das notificações ativado. É de graça e ajuda muito o canal. E curte esse vídeo se você gosta mesmo do meu conteúdo, compartilha. Pessoal, 85% das visualizações aqui do canal são de pessoas que já estão inscritas e eu fico muito feliz com isso porque eu percebo que vocês voltam para ver meu conteúdo, vocês gostam mesmo do meu conteúdo. Então, pessoal, se vocês gostam mesmo, compartilha. Vamos trazer mais gente aqui pro canal, quem sabe com mais gente vocês tragam, a gente consiga fazer mais enquetes e mais vídeos. É isso, pessoal. Um forte abraço e se cuidem.